Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aula aqui no meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês um experimento feito aqui na cozinha de casa, para ilustrar um pouco sobre o uso do ajuste de curvas. Quando eu falo um experimento feito aqui na cozinha de casa, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer com isso. Tá certo? Que é um experimento simples, vocês podem realizar aí, vou dar até algumas dicas de outros experimentos até mais fáceis para vocês estarem fazendo aí, para você ver como é que essas coisas aqui, como é que você pode usar o ajuste de curvas, visto tanto em cálculo numérico, lá com mínimos quadrados, como em estatística também, quando você estuda lá correlação, regressão, você também consegue estudar, fazer ajuste de curvas também. Embora com metodologias um pouco diferentes, mas elas produzem o mesmo resultado, beleza? Então, gente, o experimento essencialmente, tem um bocado de figura aqui, mas não se preocupe, não se assuste, é tudo fácil aí de você conseguir. Mas essencialmente foi o seguinte, eu enchi uma garrafa PET com água, tinha um furo por onde essa água saía. O que eu fiz? Botei essa garrafa PET em cima de uma balança e fui cronometrando a massa que media na balança em função do tempo. Assim que eu abri lá para entrar o ar, para sair a água, eu cliquei no cronômetro, pronto, e fui medindo esse decrescimento de massa. Você vai ver que o resultado que eu obtive foi surpreendente, Eu achei que ia ter algum errinho e tal, mas assim, foi uma coisa assim que eu não esperava. Eu não sei nenhum modelo físico hidrostático para explicar, mas o ajuste de curvas ele conseguiu me dar uma expressão que consegue estudar esse decaimento nessa garrafa, com essas condições que essa garrafa aí que eu fiz tem, certo? Nem medi nenhuma, o engraçado é isso. Mas olha só, então aqui eu tenho a garrafa PET, aqui ela está tampada, na tampa há um furinho, depois eu vou falar um pouquinho desse furo, é uma garrafa de 2 litros, e aqui tem por onde a água vai sair. Eu botei esse tubinho aqui, gente, para não molhar a balança, afinal o sistema final é esse aqui. Então aqui eu tenho a balança, fica aqui a garrafa PET sobre a balança cheia d'água, que ela não está cheia d'água, e aqui a vasilhazinha para não ter que desperdiçar água, Então a água cai daqui, e cai aqui na vasilha, depois eu volto, porque eu repeti o experimento umas 2 ou 3 vezes, não por questões de dados, não é questão da medição mesmo do tempo, eu vou explicar alguns probleminhas que a gente tem aí para fazer essas medições em casa, Normalmente no laboratório isso fica um pouco mais fácil, eu acredito. Então aqui, tá aqui uma foto um pouquinho melhor, do tubinho, Esse tubo é só para jogar aqui para não molhar a balança. Aqui tem a tampa, tem um furinho nela, você não está vendo porque eu fiz um furinho pequeno para o experimento durar mais. Ele durou em média 1h30, 1 minuto e meio, para ser realizado. Aqui tem a tigela, tal, aqui uma balança essa comum de pia. E aqui é um truque que eu fiz o seguinte, quando a gente enche a garrafa, se tiver entrada de ar, vai sair a água por aqui. Então o que eu fiz? Botei um plástico filme, ele adere, formando um vácuo, então a garrafa fica cheiazinha, fica belezinha, não vaza água. Vaza uma gotinha ou outra, mas é algo irrelevante. O que eu fiz? Liguei a balança zero, espero lá dar a tara dela como zero e boto a garrafa em cima. Ao colocar a garrafa em cima, ela deu 2 kg 107 gramas. Perceba que aqui no tempo, zero, meu cronômetro está zerado. O que eu fiz? Pedi ajuda da minha namorada. Quando eu falei assim, eu vou clicar aqui no cronômetro, você na mesma hora você puxa o plástico para começar o experimento. Então a gente fez isso aí. Então eu cliquei, ela puxou o plástico, pronto, começou a decair a massa. Aí é o seguinte, como o experimento é feito em casa, há alguns probleminhas. Aqui é o início, o instante inicial, nesse aqui não tem problema nenhum, é bem visível ver que no instante zero, antes da balança, ou no exato momento que ela foi ligada, tinha isso aqui, 2 kg 107 gramas. Porém, a minha primeira medição foi essa aqui, 3. Aí a foto aqui tá ruim, porque eu joguei aqui no Print, no PowerPoint, eu perdi um pouquinho de resolução, mas eu enxerguei como 3.41. Vamos vir aqui na pasta, eu vou explicar para vocês um dos problemas desse experimento. Espera aí. Deixa eu tirar minha carinha feia, baixar aqui. Eu acho que foi esse. A foto aqui ela tá um pouco melhor. Não. Deixa eu pegar aqui. Pegar outra foto. Eu tenho até uma mais problemática aqui. Acho que foi essa a primeira. Pronto. O cronômetro, gente, quando a gente tira foto, eu fui tirando fotos dos tempos. Então, quando a gente tira foto, perceba que 3.41. Esse número, às vezes, a gente fica na dúvida dele. Qual é a sacada? Por que esse assunto mínimos quadrados é tão bom? Porque a gente pode errar por um pouquinho. Isso é a mesma coisa de eu usar uma régua e dizer, olha, isso aqui tem 12,4 milímetros e no final ter 12,5 ou 12,45. Então a gente comete esse errinho, tá certo? Não tem problema nenhum, beleza? Isso é um erro aí que é passível em qualquer experimento. Claro, se você repetir isso aqui no laboratório com condições melhores, obviamente, ou então tiver um sistema mais integrado, aí obviamente você vai ter resultados melhores, tá certo? Mas meu resultado ainda assim surpreendeu.
Eu fiquei surpreso com o resultado final. Mas vamos lá. Então eu tenho várias fotos, então pode acontecer de dar esses problemas, né? De você, por exemplo, aqui 35 eu enxerguei como 63. Tá certo? Então, aí outra pessoa podia falar, não, eu tô achando que é 59 e tal. Não tem tanto problema essa variação de décimos, não. Tá certo? Claro, o visor não tive problema praticamente nenhum, né? A gente tá vendo aqui que praticamente é o 7, estava se apagando essa parte talvez para gerar um próximo número, né? Mas dá para ver aqui que é 1207, né? Gramas e tal. Então, tirando esses pormenores aí, eu peguei todas essas fotos aqui, que estão nesta pasta, e anotei os dados conforme o que eu enxergava. Ou seja, existe um erro cometido por mim, mas é um erro assim que eu já estou a par dele. A gente tem erros o quê? Minha balança pode não estar tão boa, meu cronômetro pode não ser tão bom, minha forma de medir o tempo, né? O feedback que eu dei lá para puxar pode não ser. Então, todos esses erros, tudo isso pode acontecer. Provavelmente deve ter acontecido, mas em pequena escala, eu acredito. Tá certo? Então, aqui eu tenho um conjunto de dados que foi o seguinte. O tempo, os tempos que eu enxerguei e aqui as massas. Quanto às massas, não houve muita dificuldade, né? Basicamente, o que eu vi aqui foi o que estava lá no visor mesmo, não tive que inferir sobre nenhum valor. Só que no caso do tempo teve esses probleminhas. Por exemplo, esse 20,3 aqui, inicialmente eu tinha botado 20,00. Como eu gravei esse vídeo e estou regravando agora, porque não ficou bom algumas partes, né? Uns errinhos de conta que eu cometi, umas besteiras. Aí aqui eu já mudei para 20,03. Tá certo? Então nesse tempo aqui teve essa dúvidazinha aí, olhando com mais calma, mudei. Não tem problema nenhum. Você pode pedir outra pessoa para olhar para você. Tá certo? Esses tempos. Então beleza. Aí o que eu pensei? Gente, o ajuste de curvas funciona de que forma? Eu vou traçar um gráfico aqui, que é o gráfico de pontos desse experimento aqui. Ó. Vou aqui inserir, vou aqui escolher aqui a ferramenta, inserir gráfico de dispersão, clico na primeira opção, e venho aqui em layout rápido. Layout rápido ele já vai me dar o que a gente chama de reta de ajuste. É uma reta que passa próximo dos pontos. Por mínimos quadrados é a reta cujo o erro quadrático é o menor possível. Né? Que é aquele quando você pega o valor observado menos o valor estimado, né? E eleva ao quadrado e soma isso tudo, dá o menor. Tá certo? Por isso chama mínimos quadrados. Quando eu clico aqui, ó, vem aqui a retinha. Então eu vou botar aqui exibir a equação e exibir o valor de R. Esse R aqui é um componente lá da estatística, ele é o coeficiente de correlação. Então é uma correlação de 98. Né? A correlação boa. Correlações perto de 1 são boas, longe de 1, no caso perto de 0, são péssimas. Né? Ou seja, não há correlação nenhuma. Então esse é o meu primeiro modelo, digamos assim. É o modelo linear. Do ponto de vista de mínimos quadrados, a gente poderia fazer o seguinte, a estimativa, né? No caso, ó, estimativa linear. Então vamos fazer essa estimativa, ó, linear. A estimativa linear vai usar essa função aqui, ó, menos 19,748x mais 1978,1. Então vamos lá. Menos, então igual, menos 19,748 vezes. Quem é meu x? Meu x é meu B3. B3 mais 1978,1. Então, para o meu primeiro valor, ele está me dizendo que deveria ser 1978 o valor inicial lá, né? Estimativa linear. Perceba que há um distanciamento de fato, ó, do valor da reta aqui, ó, tá vendo um tracejadozinho menor e o valor real. A gente pode calcular o erro linear. Eu vou fazer o erro comum com valor absoluto, depois eu boto ao quadrado, tá certo? Então, o erro pode ser assim, ABS, o valor C3, que é o valor de fato que ocorreu, menos o que? D3, que foi o valor que eu estimei. Então, deu um erro de 128 gramas. Pô, um erro até grande, né? Mas dá para perceber que esse erro é grande, ó, a distância dele está relativamente grande. Se eu calcular aqui pelo meio, ó, vão ter pontos que vai passar quase em cima, ó. Então, vou pegar aqui agora a soma. Soma de todos esses erros. Você pode calcular o erro médio também. Opa. Igual soma. Então você pode calcular o erro médio, dividir pela quantidade de dados que você tem. Aí você pode estudar como você quiser. Eu não vou entrar muito em questão com erro, não. Daqui a pouco a gente vê o erro quadrático. É só elevar aqui ao quadrado. Aí eu pensei, poxa, o modelo linear ele deu uma soma total de erros de 1592. Assim, embora ele pareça bom, mas pô, eu pensei, olhando para a garrafa, e eu fiz o experimento algumas vezes, eu percebi que ela caía, chegava um ponto que ela começava a cair lentamente. Eu pensei da função exponencial, né? A função exponencial ela começa a ficar assintótica lá com zero e cai lentamente, ou seja, naquele ponto mínimo. Aí eu falei, não, vou tentar um modelo exponencial. A estimativa exponencial.
Aí eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Esse gráfico eu vou jogar ele aqui para o canto, para ele não me atrapalhar muito. Certo? Depois a gente compara todos. A estimativa exponencial, eu vou fazer a mesma coisa. Vou traçar de novo um gráfico com esses mesmos dados. Só que na hora de eu escolher o modelo, vou de novo aqui na retinha de ajuste. Na hora de eu escolher o modelo aqui, ó, clicando aqui 2 vezes, eu vou escolher o modelo exponencial. De novo, exibir a equação e exibir o R. Ó, meu R melhorou, ó. 0,99, pô, deu melhor. Então, minha estimativa exponencial, perceba que ela parece estar mais próxima da maioria dos dados. Embora no começo ainda haja uma discrepância entre o valor observado e o valor que foi estimado, que está aqui em cima mais ou menos. Beleza? Então, eu vou repetir o mesmo processo. Ó. Eu vou pegar esta função aqui, ó, igual 2269,6 vezes exp, que é a função exponencial, menos 0,019 vezes quem? B3, que é a minha entrada. Ó. E aí vou arrastar. Tá certo? Olha, assim, a princípio, né, não dá pra gente olhar muito aqui, ó, aqui aí, o valor correto deu 138 nesse aqui, né, ou 1438, aqui 1472, né, aqui 1394, ó. Aí a gente calcula o erro, fica mais fácil de ver. Então, o erro exponencial, ou seja, o erro do modelo exponencial, não é erro exponencial não, tá certo? Mas é o erro do modelo exponencial é o seguinte, igual a ABS, a parênteses, aí você tem aqui, ó, C3 menos quem? F3. Então, deu 162, deu pior. No começo. Porém, quando a gente começa a andar, percebe que os erros aqui, ó, por exemplo, nessa parte aqui, ó, 20, 11, 5, 0, 90, 7, 11.92, deu melhor do que esses erros finais aqui. A gente pode também optar pelo critério da soma, igual soma. Então, esse erro é dado em gramas, né? Pronto. Ó, 1055. Mudou muito, 50% menor. Se você for ver, aproximadamente 50% menor. Ou, melhor, nesse aqui, 50% maior, né, do que esse aqui. Né? Se você botar mais 500 aqui, a metade dá isso. Então, aí eu vou botar agora, eu pensei o seguinte, poxa, velho, o exponencial também deu um probleminha, porque aqui no começo, né, e aí eu fui tentando outros, até que eu me surpreendi com este erro aqui, que é o quadrático. Ou, com o modelo quadrático, que é a estimativa quadrática. Olha, vale ressaltar, eu não sei o modelo hidrostático. Certo? Foi acidental isso aqui. Mas é para mostrar que aquela garrafa específica, eu mostrei ali na figura, com aqueles elementos, eu consigo estudá-la. Tá certo? É a mesma coisa, você está lá estudando um ponto específico, a vazão específica de um rio, e você quer saber como é que dá, ou no mar ali, como é que se dá em certa época do ano a variação da maré. Então, aquele ponto específico, talvez dê para você estudar. Talvez se você for para outro ponto, já mude um pouquinho, né? Mas, de modo geral, você pode pegar um ponto específico e estudar. Então, eu estou falando aqui para resolver problemas mais específicos. Não estou buscando um modelo geral, longe de mim achar esse modelo, tá certo? Aí precisaria de equações diferenciais, tudo mais. Um estudo mais detalhado. Precisaria considerar muitas variáveis que, na verdade, eu só olhei o quê? Decrescimento da massa em função do tempo. Só. Tá certo? Então, aqui eu vejo o seguinte, ó, gente. No modelo quadrático, eu vou fazer a mesma coisa. Vou inserir um gráfico. Vou arrastar também esse gráfico para cá, ó, para não me atrapalhar. Depois a gente analisa eles com calma, novamente. Então, eu tenho aqui, ó, lá, acho que eu não cliquei. Espera aí. Ah, não, porque eu peguei de cima, desde o tempo e da massa. Não pode, né? Ele não estava idêntico. Pronto. Eu vou botar aqui a minha retinha, porque sempre começa com ela, mas eu vou dar um duplo clique nela, ó. E vou botar aqui polinomial. Já vem com grau 2, beleza. Vou botar aqui exibir a equação e exibir o valor de R. Olha que surpresa, o valor de R deu 1. Quando dá 1 é porque você tem uma correlação dita perfeita. Nesse caso aqui não foi 1 não, foi aproximadamente 1, mas deu tão próximo de 1, né? O Excel acha que ele vai considerar umas 4 ou 5 casas decimais, né? 4 casas decimais, ou seja, deu 0,9999. Né? Por que eu afirmo para você que não deu 1, gente? Porque assim, eu estou no experimento caseiro, então eu já tive problema ali com a medição do tempo. Tal. Se eu medisse exatinho, aí eu podia até dizer, olha, foi 1 mesmo. Pronto, tenho aqui. Então tá aqui o modelo. De novo, estimativa quadrática, o que a gente faz? A gente pega aqui igual, e aí eu vou copiar essa função com a entrada B3. Tá, igual a 0,1169, opa, não tem 69, né? Vezes B3 ao quadrado, menos 29,
1,768 vezes B3 mais 2118,7. Coeficiente aqui. Pronto. Aí você fala, poxa, deu bem perto, né? 2107, 2018, né? Aí quando você vê os outros, aí você se assusta mais ainda, né? Então, por exemplo, esse aqui ó, deu 505, esse aqui deu 504, esse aqui deu 471, 469. Pô, o erro ficou muito pequeno. E aí quando você pega aqui o erro quadrático, que não é o erro quadrático por nome, mas o erro do modelo quadrático, tá certo? Então, não confundir as duas coisas. Então aqui eu tenho o seguinte, ó, vai ser igual a quem? ABS, né? C3, que é o valor que eu queria achar, né? Acertar, menos H3. Pronto. Só de 11, perceba que nos casos anteriores, ó, tinha um erro de 128, um erro de 162. Né? Vou até grifar aqui as colunas das estimativas, para a gente separar um pouco a estimativa do erro, tá certo? A grifada são os valores estimados, e as não grifadas são dos erros. Então, ó, perceba que se eu pegar aqui agora a soma, ó, igual soma, e somar todos os erros, a soma de todos os erros, de todos os pontos, você pode considerar o erro médio, dividir pela quantidade, tá certo? Fica mais o erro por coordenada, né? Fica uma coisa mais legal. 51,40. Muito pouco erro. Aí, lá em cálculo numérico, né, o que a gente costuma fazer? A gente costuma chegar aqui no erro e botar um quadrado aqui, ó, que é o erro quadrático. Por isso que se chama mínimos quadrados. Esse, de fato, é o erro quadrático com esse nome. Então, quando eu escrevo aqui erro quadrático, eu estou falando o erro do modelo quadrático. Então, eu boto aqui um quadrado, tá vendo? Ó, deu 125.048, né? Eu venho para esse aqui, ó, também elevo ao quadrado. (70.960). E esse aqui, para nossa surpresa, quando eu elevo ao quadrado, ó, e somo. Opa. Deixa eu só dar uma arrastada aqui. Deu só 245,72. Então, lá em cálculo numérico, a gente costuma comparar o seguinte. Em estatística, a gente compara o R. Quanto mais perto de 1, melhor o modelo está se ajustando. Em cálculo numérico, que segue uma tendência também de escolha, a mesma, né, você vai ver que a gente vai fazer uma ordem de escolha dos modelos que é a mesma. Ó. Então, esse aqui é o pior, 125.000. Esse aqui deu 70.000. Esse aqui deu 245. Esse aqui é muito melhor do que os outros. Em estatística, aí tem uma desvantagem, porque os R's aqui eles deram bem próximos, né? 0,98, 0,99, só que em termos de erro, realmente teve aproximações bem grosseiras aqui, principalmente no início do experimento. Né? No início do experimento, nos primeiros pontos. Ó, se você comparar os três gráficos, vamos aqui, ó, tanto no modelo linear quanto no modelo exponencial, houve uma diferença no início aqui e no exponencial também no final. Você vai perceber isso até observando essas estimativas aqui, ó, como é que ela está mais distante, ó. 430 para 505, a mesma coisa aqui, ó. 504 para 512 para 505, 582 para tá um pouquinho grande, não está nem tão grande não. O exponencial até que foi melhorzinho, né? No final, o exponencial não teve problema, né? Eu estava tentando forçar um problema, mas não teve. Já o quadrado, ele passou exatamente em cima da curva tracejada. O que eu quero chamar a atenção com esse vídeo, gente? Eu não estou te ensinando aqui a usar essa ferramenta de ajuste de curva. O que eu estou lhe falando é que essas coisas, né, que a gente estuda, elas estão perto da gente. Principalmente esse ajuste de curvas, que é muito importante. Você que vai fazer um TCC, uma pesquisa, cara, isso aqui é fantástico. Porque só com os dados, um dado em função do outro, você consegue meio que ter uma estimativa. Claro que podia ser que eu medi lá e fosse repetir um experimento exatamente pensando, preservando aquilo que eu consegui enxergar, que é o tamanho do furinho, né, lá da garrafa, a vazão lá de água e tal. Tivesse outra variável que pudesse interferir no experimento. No caso, eu acredito que não, né, por ser uma garrafa, né, estava um dia relativamente frio, né, talvez no dia quente possa mudar um pouquinho, tal, mas pouca coisa. Acredito que não tem toda variável. E quando tem, ele pega e só olha essas duas. Eu só estou olhando a variação da massa em função do tempo. Eu não estou preocupado se o furo que tinha lá na tampa da garrafa seria grande ou não. Claro, se fosse maior, óbvio, provavelmente sairia mais água pelo tubo. Então, eu teria dados que se enquadrariam no modelo, mas assim, né, eles não se repetiriam nessa tabela. Provavelmente a correlação manteria a mesma ideia aqui, o mesmo padrão, né, mas os dados seriam diferentes, obviamente. Então, assim, mas a potência é isso. Eu fiz um experimento ali simples. Né? Estou até bolando um outro que eu vou usar um termômetro, como esse aqui, né, vai ficar enfiado numa garrafa PET com água quente, né, vou ferver a água, tá, e vou deixar ela esfriando ao longo do tempo e vou
observar isso. Já fiz um pré-teste, aparentemente parece que funcionou bem, tá certo? Embora é um experimento mais perigoso, porque a temperatura ambiente influencia muito, porque o objeto troca calor com o ambiente, embora eu não saiba nada de física, mas essa noção básica eu tenho, tá certo? Então, assim, é um experimento que eu estou mais com o pé atrás. Eu acho que eu vou fazer ele na sala lá, já fechada, né? De modo que, se eu repetir, fica parecido. Né? O da garrafa, ele costumou ficar parecido nas vezes que eu repeti. E um outro também interessante que você pode estar fazendo em casa é com o seu celular. Seu celular, ele tem um decrescimento de bateria, né? Então, você pode, por exemplo, ficar um tempo sem usar ele, ou pegar um celular que você não está usando, tá certo? Liga ele totalmente carregado e vai, em certos momentos, por exemplo, a cada 30 minutos, ver a bateria dele quando está marcando. E faça isso, né, ao longo aí de um tempo. Então você vai ter um estudo, né? Ou então bota ele lá escutando música, né? E você vai, olha, quantas horas eu consigo escutar música, ou em quantas horas a bateria chega em 50% e tal. E aí você vai fazendo várias medições, tá certo? E aí você vai ter um estudo da sua bateria, como é que ela funciona, tá certo? E o legal é que se você, em um outro momento, pensar assim, poxa, eu vou deixar ligado aqui por 40 minutos aqui e vai ter que estar em 70 e poucos por cento. 73%, 40 minutos de música, sei lá, no seu celular. E o legal é que você pode, de fato, ver se o modelo, de fato, está funcionando depois. Ó, você pegou e fez umas medições lá para o primeiro, né, várias medições lá, vários experimentos, pegou a média dessa galera, fez aqui um ajuste de curvas e chegou a uma curva padrão do seu celular. Pronto, então você já sabe que 40 minutos de música gasta X% de bateria. E aí você testar isso para ver se dá certinho, né? Se tem alguma coisa que está problemática, tentar ver o que você não considerou. Talvez tinha um aplicativo rodando em segundo plano. Claro, essas coisas você tem que tomar muito cuidado, né? Celular ele tem aplicativos rodando em segundo plano que pode estar roubando bateria, mas assim, experimentos mais simples você também pode fazer. Um aparelho mais simples, como uma lanterna, por exemplo. Você pode deixar ela, né, uma lanterna ligada até a luz dela se esgotar toda. Claro que no caso da lanterna é mais difícil, você tem que ver a intensidade luminosa, é uma coisa um pouco mais difícil de perceber. Mas, experimentos simples aqui, né, do dia a dia mesmo, que você pode estar fazendo aí, percebendo a potência dessa ferramenta. Tem um monte de variáveis que estão jogadas debaixo do pano aí, tá certo? Mas mesmo assim eu consegui. Minha pergunta era, será que eu consigo estimar o que está acontecendo com a massa em função do tempo para essa garrafa, por exemplo? Uma pergunta, num instante, sei lá, 55 segundos. Então, se o meu tempo fosse 55, será o que estaria acontecendo com ela? Eu tenho uma brincadeira que eu faço que é o seguinte. Aqui eu tenho dados reais tirados do experimento. Então eu pego esses mesmos dados e eu finjo que eu não tenho alguns deles. Eu vou apagando aqui, ó. Apago esse, apago esse, apago esses dois, apaguei esses dois, né? Vou apagar esses três. Vou fingir que eu não tenho esses caras. E a minha brincadeira é essa. Será que só com esses dados aqui eu consigo adivinhar esses outros que eu tenho, que eu vi a verdade, mas será que eu consigo estimar só a partir desse? A gente faz a mesma brincadeira. A gente pega. Claro, não vai dar um resultado assim. Tá aqui os dados, tá certo? Percebe que tem umas falhas aqui. Vamos pegar o modelo quadrático, foi o melhor, né? Vamos adiantar a nossa vida, ó. Modelo quadrático aqui. Deu polinomial, né? Grau 2. Botar aqui o R e tal. De novo, ó. Um negócio, né? Até tirando uns pontos ele tá bom. Fizemos medição pra caramba. Talvez poucas medições fossem suficientes. Olha, perceba uma coisa interessante. Com muitos pontos, meu modelo quadrático foi o seguinte. Vou botar um aqui embaixo do outro. Pronto. 0,1169, 0,1165, 2978, 29717, tal, 2... Deram parecidos, apesar de eu ter omitido alguns pontos. Então isso é um bom sinal. Né? É um bom sinal. Então a minha brincadeira eu vou botar o mesmo cara que está aqui e vou ver se dá o mesmo resultado que está aqui. E aí eu vou pegar o seguinte, ó, eu vou fazer a estimativa agora desse modelo aqui com menos pontos. Então a estimativa quadrática, né? Percebe que de um único exemplo, gente, eu estudo ele todo. Então, às vezes falta no aluno hoje, eu sempre fiz isso desde a graduação. Claro que hoje eu estou mais refinado, estou mais esperto. Mas era uma coisa que me incomodava muito. Essas coisas funcionam. Então eu ficava buscando explicação para isso. Por exemplo, estatística funciona mesmo. Então eu já cheguei no caso, como professor de estatística, a bolar experimentos estatísticos mesmo, repeti-los várias vezes, né? Botar o computador para fazer a simulação e ver que de fato aquela coisa está funcionando. A gente não acredita, velho. A gente acha que não funciona ou que na prática a gente não vai usar. Claro, na prática tem os ajustes, você tem que ter alguma metodologia, né, que eu não estou usando aqui, né, alguma coisa mais sistemática, mas, de modo geral, essas coisas não são tão distantes assim da gente. Então, a estimativa quadrática é o seguinte,
botar aqui em cima. É esse modelo aqui, esse aqui foi o que a gente já fez. Então vai ser o quê? Igual a 0,1165 vezes quem? Aí vai ser B37 ao quadrado, né? Porque a célula, tá vendo? Pintou ela lá, ó. Menos 717 vezes B37, né? Que é o x, mais 217,7. Olha, deu né, uma estimativa boa. Vamos lá. Eu vou apagar os valores que a gente não tem, tá certo? Porque eles são calculados a partir da célula vazia, então não faz sentido. Então, gente, olha. Estão aqui, eu posso botar só com duas casas, né, decimais, para não ficar muito... Pronto. Então, ó, o que deveria dar 1.207 deu 1.206,48, ó, deu perto, né? O que deveria dar 1.051 deu 1.052,21 tal. A pergunta é, eu medi em, depois de 7,08 deu quanto? 10,25, né? E deu isso aqui, 1.029. Então, nesse caso aqui, eu vou jogar o 10,25 aqui. Mas eu não tenho esse valor. Eu estou fingindo que eu não medi nele. Mas eu posso ter a estimativa. Vou arrastar aqui, ó. 1.825,04. Aí a pergunta grande é o seguinte. Deu longe ou deu distante desse cara aqui, ó? 1.829, aqui 1.825. Pensando em termos de grama, né? Se você visse o experimento filmado, né? Eu não consegui inserir o vídeo aqui. Pô, varia muito rápido, né? Então, assim, um simples fração de erro nesse tempo aqui, ó, pode ser que gerou esse erro, pode ser que esse modelo aqui ele aproximou até melhor, mas a minha visão ali na hora de marcar aqui, ó, não tivesse tão boa. Então, assim, o modelo, ele de fato, ele dá bem perto, né? Se você quiser colocar mais um ponto aqui, você colocaria e tal, né? Mas... Ah, tá. Eu acrescentei, veja, mudou tudo aqui, né? Tá vendo? Endoidou tudo aqui. Botei um X aqui e tal. Vamos apagar esse 10,25 daqui, apagar daqui e apagar daqui. Mas você já viu que deu pé. Pronto, voltou ao modelo ao normal. Olha que loucura. O gráfico tinha endoidado, cheguei a ficar com SUS. Tomar um SUS. Então, essa é a ideia. Perceba que eu peguei um experimento que eu fiz, omiti alguns dados e a partir dos outros eu consegui dizer o que poderia ter acontecido com aquele. Aí eu volto lá e comparo. Poxa, mas 10,25 foi perto, né? Não foi... É uma diferença, gente, se você pensar em termos relativos, né? Vamos voltar aqui de novo, vamos botar aqui 10,25 e vamos calcular aqui de novo, só para você ver, né, em termos relativos, que não é diferença tão grande. Aqui deu 1.825,04 e aqui deu 1.829. Então, como é que você faz essa conta? Você pega uma calculadora e faz assim, ó. Vou fazer aqui no Excel, né? Igual, aí você pega o valor exato, que é a célula quanto? C6, né? C6 menos o valor estimado, que é 1.825, que é D40, tá vendo? Olha lá, pintou ela, dividido pelo valor exato, que é o C6. Deu um erro, gente. Se você multiplicar isso aqui por 100... Ah, tá. Tá, beleza. Beleza, não precisa multiplicar. Mas deu um erro aqui de menos de 1%, né? 1% estaria aqui, né? Então, deu um erro de menos de 1%. Por que eu multipliquei por 100? Deu tão... Ah, tá certo. Vezes 100, né? Não, tá certo. Deu um erro de 0,21%. Eu tinha olhado 21, né? Mas é porque eu tinha multiplicado por 100. Então, deu um erro de menos de 1%. Quer dizer, a estimativa é excelente, né? Excelente. Em termos de uma massa tão grande, você errar por poucas gramas... Então, é um erro muito pequeno. Então, você pode estudar a questão dos erros, né? Erros relativos. Por exemplo, você pode tirar a média desse cara aqui e ver, por exemplo, são quantos dados aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dividir tudo. Pegar tanto o erro comum quanto o quadrado, dividir e ver o erro médio. No caso, se você for tirar o erro médio, o ideal é você tirar o quadrado daqui, calcular esse erro médio, que é o erro por medida, né? Quanto houve de variação em cada medida. Ou você pode tirar o erro quadrático médio. Eu acho que o erro quadrático médio ele não tem muita interpretação não, mas é por aí. Você pode estudar isso aqui muito. É por isso que eu falo, às vezes o aluno, quando ele vai a um assunto, ele estuda pouco. Eu, na minha época, eu era muito curioso, e quando eu vi cálculo numérico, cara, foi a matéria que eu aprendi a usar o PC, né, o Octave, né, que eu comecei a usar, né, que eu uso bastante. Foi uma matéria assim que eu falei, poxa, essa matéria é a que resolve as coisas em matemática.
E de verdade, cálculo numérico resolve as coisas. Sistemas não lineares, dificílimos, cara. Você fica olhando para um negócio daquele e fala, como é que resolve um monstro desse? Com seno, cosseno, x, y, z, lá 3 linhas, né? Você fala, nossa, eu não sei resolver nem linear direito. Como é que eu... Aí a teoria tem teoria para isso. Aqui, por exemplo, peguei um experimento do mundo real e fiz. Né? Então, eu incentivo sempre o aluno ao quê? Faça essa posição crítica. Às vezes o professor não tem tanto tempo ali na sala, né, de fazer isso, ele só tem uma aula ali muito resumida, né? Nós estamos num período agora que as aulas estão sendo 50 minutos, estão sendo muito curtas, não tem como eu fazer isso. Mas você vai vendo um vídeo como esse, se incentive, você mesmo, vai lá, pega e compra um multímetro lá, começa a fazer umas experiências aí, né? A galera aí de elétrica, né? De ambiental, de civil, tem muita experiência que dá para você fazer aí. É simples, com elementos simples, né? Por exemplo, seu próprio celular e vendo lá a bateria dele variando, né? Com um aplicativo ligado, você pode fazer esse estudo, tá certo? Então é isso aí, gente, espero ter gostado. Muito obrigado, até o próximo vídeo.